Oi pessoal, hoje a gente está num lugar diferente, a gente está aqui no CCJF, Centro Cultural da Justiça Federal, para conversar com o Tito Prati, que é autor do Agatha Christie From My Heart. Eu coloquei resenha desse livro na quarta-feira aqui no canal, também tem o link lá no blog. Se você não conferiu, não deixa de conferir. E hoje eu estou aqui porque o Tito vai dar uma palestra sobre Agatha Christie, junto com a Cris Siqueira, a autora do blogazine Agatha Christie, obra e autora, e também uma das donas da página Agatha Christie Brasil e língua portuguesa. Isso aí. Então ele vai dar uma palestra aqui com a Cris e eu aproveitei para fazer umas perguntinhas para ele. Então vamos conferir? Então, Tito, primeiro eu queria que você falasse pra gente como é que foi o processo para conseguir publicar o livro. Eu vi que você fez campanha no Catarse, né? E várias pessoas colaboraram, mas também foi publicado pela editora Luminária. Sim. Queria que você explicasse um pouco. Na verdade, ele é uma parte autopublicação, tá? Uma parte foi incentivo da própria Luminária, a parte de divulgação, eles imprimiram tanto de livros por conta deles. E, na verdade, o lance do Catarse foi o seguinte: eu tinha um editor que estava certo de fazer a obra e tal, e de repente esse editor sumiu. E aconteceram algumas coisas durante esse ano que eu falei, se eu perder o momento agora vai ficar só para a Bienal do ano que vem. E eu não queria. E aí, pra você levantar grana para fazer a coisa mais rápida tal, tinha que capista, revisor, não sei o que, eu falei, deixa eu ver o que eu vou fazer, né? E aí, do nada, tinha uma sobrinha que tinha feito o Catarse para um projeto de TCC. Falei, vou arriscar, né? E graças a Deus foi muito bem resolvido, deu mais gosto na vitória da gente, porque a gente deu a mão para um fã-clube enorme de Agatha e tá aí o livro, graças a Deus. Que bacana. Como é que foi a decisão de escrever a biografia, assim? Simplesmente sou fã e tenho muita informação sobre ela, vou escrever uma biografia? Eu comecei a ler Agatha com 9 anos, né? Então, quando eu tinha 20, eu já tinha lido tudo mais de uma vez. Toda a obra dela, mais de uma vez. Eu tinha um livro perdido que eu nem lembrava que ele existia, que eu fui ler tipo com 22, 23 anos. Foi assim, tem um que eu não li, né? E pelo universo tal, eu já tinha lido a autobiografia, o Desenterrando o Passado, que é um livro biográfico, mas de uma época mais restrita dela, com ela viva ainda, ela publica esse livro, e eu gostava, eu falava, gente, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e tal, e muito animado e tal. Aí, época de faculdade, você se forma, você se dedica àquilo, o projeto baixou um pouquinho a bola, quando já estava mais legal, eu falei, vamos voltar a retomar isso, e aí você descobriu que tudo que você estava pensando em fazer já tinha sido feito. Existem mais de 120 livros publicados no mundo sobre a Agatha, os personagens da Agatha, a obra da Agatha, guia de viagem da Agatha, cozinha da Agatha. Então, a coisa, e conforme você tem a internet te trazendo isso tudo, você descobriu que tudo já tinha sido feito. Aí você fala, vou querer ler tudo isso. E quando você lê tudo isso, você descobre os ganchos, os atos falhos e principalmente aquilo que deturpam a Agatha para vender uma outra história cheia de mudanças para falar, não, vocês pensam que vocês sabem, mas vender, o interesse comercial. Eu falei, então aqui tem o meu caminho. Aí também, a partir da pesquisa, eu descobri coisas que nenhumas falavam, tá? Por exemplo, a datação correta do primeiro filme dela, fui eu que, graças a Deus, posso dizer que fui eu que fiz. E é isso, então... Eu gostei que ela não tinha medo de falar que não gostou do filme, né? Não, ela falava mesmo, saía, torcia o nariz, falava não gostei, foi horrível, foi péssimo. Tirava sarro dela mesma nos livros, tirava sarro dos personagens dela, então... Uma coisa que eu fiquei muito curiosa, como é que foi seu contato com a família da Agatha, né? Sim. Eu vi o elogio atrás do mestre, né, neto dela. Esse contato começou em 2013, tá? Porque em 2013 eu publiquei um primeiro livro sobre a Agatha, que é o Viagem à Terra da Rainha do Crime, que é um guia de viagem passando por diversos lugares da Inglaterra, falando da Agatha e do que aconteceu com ela ali, o que personagem dela passou por ali, e linkando com outros fatos de história da Inglaterra e com literatura também, que eu acho um livro legal. E eu tinha material para biografia, que era o que eu realmente queria. E aí eu falei, como é que eu vou fazer a biografia? E depois falaram, não, você não pode publicar. Então aí eu escrevi uma carta para o neto dela, o Matthew, que eu sabia por referências históricas onde ele morava, que ele mora numa propriedade histórica muito grande, que era da família do pai dele.
né? E aí eu mandei a carta para lá e um dia a resposta estava lá, que tinha gostado, que apoiava a minha ideia e que era para eu ir para a casa dele conhecer o arquivo pessoal dele das coisas da Agatha. Então isso foi bem legal. Não imaginava, né? Não. Fiquei hospedado 2 dias, fiz o primeiro contato, escrevi o primeiro rascunho da biografia, descobri um monte de coisa, aí tive que pedir licença para ele para ter acesso a alguns documentos, que era só com... Ele autorizou tudo, mandei a biografia para ele em inglês, a primeira versão, aí depois de um tempo veio a aprovação, tudo bonitinho, e hoje em dia a gente troca bastante figurinha, porque eu descobri um monte de coisa legal e tá aí, o livro tá aí. Você fala no livro do The Christie Archive. Como é que é esse espaço? O The Christie Archive, na verdade, é um galpão enorme que tem ao lado da casa dele, onde estão todos os manuscritos da Agatha, fotos originais da Agatha, livro datilografado, coisas que nunca foram lidas por ninguém, a não ser pela gente que passou pelo The Christie Archive. Aqueles cadernos de rascunho que ela escrevia do John Curran, que tem até os diários secretos, estão todos lá. Contratos, essas coisas todas estão todas ali naquele ambiente. Inclusive fotos inéditas, coisas que ninguém nunca viu, estão todos ali. Uma coisa só que eu senti falta na biografia foi justamente de fotos. Eu queria, ainda mais que você fala de algumas delas no texto, né? Sim. Eu queria ver. Na verdade, a foto principal está na contracapa, né? Mas na verdade, o que acontece? Já é uma biografia de 370 páginas. Não dava para publicar nada a cores. E graças a Deus, foi gentilmente cedido para mim o direito de uso dos textos da Agatha que estão no livro, bem como a foto da capa foi enviada pelo The Christie Archive com licença de uso. Se eu fosse licenciar tipo 20 fotos para colocar dentro, além do livro ficar grosso, já é um livro, teoricamente não é um livro baratinho, mas também não é um livro caro, ele ia tomar um vulto que aí a coisa poderia ficar... Para uma publicação inglesa com capa dura, com tudo nos padrões deles, não seria problema, mas para padrões brasileiros a coisa ficaria pesada, exatamente. De todos os lugares que você visitou para escrever o livro, qual foi o lugar que você mais gostou de visitar? Pois é, isso é engraçado, porque o lugar, hoje em dia a casa onde ela nasceu tem só uma pedra no chão, né? Foi demolida. E todo mundo falava, Greenway, que é a casa dela. A casa dela era muito legal, mas é um lugar turístico, tem um monte de gente e tal, e ela era uma pessoa muito reclusa. Então, quando eu conheci a casa dela de Wallingford, que foi onde ela morreu, que era onde ela morava realmente, que Greenway era uma casa de verão, né? Eu olhei aquela calma, aquele ambiente tranquilo, tanto é que ela quis ser enterrada ali, não na cidade dela, que era Torquay. Eu falei, é aqui. Então ali dava pra gente sentir como se ela estivesse andando ali naquele lugar e tal, e não lá naquela muvuca que virou Greenway com um monte de turista, gente do mundo inteiro e tal. Você junta várias relíquias, né? Sim, tem algumas por aqui, inclusive, hoje. Depois a gente vai ver com calma. Mas qual que é a sua favorita? Qual que é aquela relíquia assim que você olha e fala, isso aqui eu não... 1 minuto que eu vou pegar ela ali, 2 segundinhos. Isso aqui é difícil achar a página, porque eu nunca deixo marcada e na hora que eu quero eu não encontro, tá? Mas, inclusive, essa aqui é uma revista de 1927, tá? São diversas revistas encadernadas, a do mês de fevereiro está aqui do meio. E ela tem um dístico, o primeiro conto de Agatha Christie publicado após o misterioso desaparecimento. E é quase impossível se revistas americanas você consegue encontrar, até as brasileiras tem algumas ali, você consegue com um pouco de dificuldade encontrar uma ou outra, você encontrar uma revista inglesa é muito raro. Eu devo ter mais de 80 revistas americanas, década de 40, década de 30, década de 20, e em inglês eu tenho 2. E essa daqui eu encontrei jogado no chão de uma loja de caridade, esse livro, no chão de uma loja de caridade em Warwick, na Inglaterra, e eu paguei exatamente por ele 3 libras. Nossa. Sem dúvida, esse conto é o mais precioso, porque além de tudo é um conto raro e ela só publicou esse conto nessa revista, ela nunca tinha publicado na Pearson's, é o único conto dela que está na Pearson's. É o The Edge, né, que no Brasil ele foi sair só no Enquanto Houver Luz, com o nome Motivo versus Oportunidade, né, e tem gente que fala, ela fala coisa do desaparecimento. Não tem nada a ver com desaparecimento.
Eu acho que esse ponto até provavelmente já estava escrito antes do problema acontecer, tá? Porque até em janeiro ela não teve condição de escrever nada, e o conto é de fevereiro. Entendi. Então eu acho que isso era uma... Mas a revista, como tinha esse conto comprado, usou esse gancho para vender. Certinho. É lógico, né? E o livro favorito, qual que é? Um Crime Adormecido. Todo mundo acha estranho ser ele, mas eu gosto. Ele tem assim uma pegada de terror que, se bem explorada, dá um filme tremendo, dá uma história muito boa. E a personagem é Miss Marple, né? Miss Marple, sempre. O que você acha desses filmes novos que vão sair? Olha, eu ponho muita fé na Sarah Phelps, tá? Que é a roteirista, porque eu achei que ela fez um trabalho tremendo com E Não Sobrou Nenhum, do ano passado. Tô botando muita fé, todo mundo fala assim, ela não vai conseguir superar a primeira testemunha de acusação, que realmente é perfeita, e eu falo que não, que a Sarah tem chance de fazer uma coisa muito bem feita, e o sucesso foi tão grande, a repercussão foi tão boa, que tem aí mais 7 filmes fechados. Tá todo mundo naquele suspense, porque no meio do pacote o único do Poirot é Os Crimes ABC, e fica aquela, David Suchet, que é o Poirot da série. Será que ele volta ou será que ele não volta? E é esse o suspense. Vai ser difícil ver outro Poirot, né, se não for ele, né? Depois das Eu ainda pessoas não terem acostumado tanto com a imagem, né? Eu ainda não conversei com ele. Ele disse que quando ele morreu, o Poirot não caiu pano, ele não teria condições psicológicas. Mas eu sei que tem ali um quê de nostalgia dele que pode surpreender e ele voltar. Eu gostei muito da biografia Foragista, com todos os livros. Você falou muito também de todos os filmes praticamente, né, das adaptações todas. Eu fiquei, nossa, não vi esse. Nunca que eu vou botar isso em dia. Qual é a adaptação que você mais gosta? É o Testemunho de Acusação? Até hoje era a Testemunha de Acusação com a Marlene Dietrich, né? Eu achava perfeito. Mas hoje, E Não Sobrou Nenhum, da Sarah Phelps, fica ali, né? Nada. Tem um que eu gosto muito, que é estilo comédia, que é a Teia de Aranha, que nunca passou no Brasil e tal, mas também foi muito legal. Mas são esses, sem dúvida, a Testemunha de Acusação e o novo E Não Sobrou Nenhum. 10 peças, quais que você assistiu lá fora? As quais eu não assisti. Bom, eu assisti Morte sobre o Nilo, eu assisti A Ratoeira, é lógico, eu assisti E Não Sobrou Nenhum, eu assisti a Love for a Stranger, que é adaptado do conto, eu acho que é O Chalé do Rouxinol. Assisti o que mais? Assisti The Hollow, que é em cima da mansão Hollow. Assisti... Convite para um Homicídio, fantástico, né? A adaptação da Leslie Darwin dos anos 80, e agora estava em cartaz de novo ano passado, então eu assisti bastante coisa. Bastante coisa. Qual que é a favorita? A melhor peça? Olha, The Hollow a peça de teatro consegue suplantar o livro. Ela é melhor em teatro do que no livro, coisa que os outros já... E não, o Convite para um Homicídio também foi muito bem montado, mas a The Hollow para mim é o ponto. Então vamos ver um pouquinho das relíquias. Vamos ver um pouquinho das relíquias. Aqui está a segunda publicação da Agatha no Brasil, tá? Antes de ser publicado em livro, O Trem Azul, que equivale ao título Mistério do Trem Azul. Revista Eu Sei Tudo, em maio de 1933. Por que é a segunda aparição da Agatha? Eu tenho catalogado uma aparição dela em agosto de 1928, mas essa revista eu ainda não consegui, é uma daquelas coisas que eu busco assim. Faltam poucos itens brasileiros na coleção e essa é uma. E aqui está o livro, que foi publicado mais para o final do ano, O Trem Azul, 1933. Aí, ainda nessa... Esse daqui eu estou buscando um com a capa original, eu só tenho o... Em seguida, no mesmo ano, é publicado O Assassinato de Roger Ackroyd, que na verdade eu acho que foi o livro que trouxe a Agatha para o mundo inteiro. Ela foi publicada pela primeira vez na França por causa de um Ackroyd. 1933 também, a data dele está por aqui. Em seguida, já nos anos 40, 44, tem Os 10 Negrinhos, mas entre esses já tinha alguns livros publicados. Esse aqui, Mensagens Sinistras, que ninguém conhece, na verdade é Os Crimes ABC, tá? Esse livro é da década de 40, Companhia Editora Nacional, que também publicou só 2 títulos da Agatha, eu tenho. Esse aqui, como nós estamos no Rio de Janeiro, eu fiz questão de trazer
a revista Carioca, tá? Aqui está o ano dela, 1953, que tem um conto da Ágata aqui dentro. Eu tenho que procurar um pouco o encontro, mas são contos que saíam. Eu procuro ter sempre o original de todas as publicações dela, né? Aí temos roteiros de peça de teatro, esse daqui é do ano passado. Tem mais aqui, Ratoeira, quando foi produzido em 71, né? A Ratoeira, quando foi produzida em 2005, e aqui no Rio de Janeiro, a primeira produção da Ratoeira, não tem nem data, mas eu datei ela para 1959, encontrando em jornal o convite para o pessoal ir ao teatro na época assistir a Ratoeira. Teatro do Rio e Teatro Guaíra foi produzido em São Paulo e Curitiba. E ali a gente tem as revistas do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a fazer algumas coisas assim. Então saiu uma série. Tinha um papelzinho aqui, vamos procurar. Você está enxergando melhor que eu? Está aqui, Para a Mulher, A Mochila da Morte, página 20, vamos lá. Eu fico imaginando como é que era ler um livro serializado, né? A gente sofre aguardando as continuações cenas do próximo capítulo. Inteiro, né? Que página que eu tô? 21, aqui ó, Mochila da Morte. Era muito legal porque vinha o texto integral do livro e vinham estas figuras. Olha, então aqui é a representação do Poirot, tá? Bem equivocada, mas aí tá. E aqui nesta, eles têm o anúncio, é de 57 essa revista, eles têm uma chamada que eu acho muito legal, Hércules, e não Hercule Poirot, o maior detetive da atualidade, a nova sensacional novela A Quermesse da Morte, que na verdade é a extravagância do morto. Nossa. E começando, foram 10 capítulos de 1957. Eu tenho a série completa, mas para trazer na mala não dava. Então eu trouxe a primeira de cada. Né? Você mora em São Paulo, né? Eu moro na Grande São Paulo, na verdade. Não. Então aí, são essas relíquias que eu trouxe. Tem os meus broches, né? Esse aqui é da Agatha Christie Society, que não existe mais. E tem os 2 livrinhos de Edições de Ouro. Edições de Ouro começou a lançar a Agatha em 62, mas publicou só 3 títulos, todos com o nome bem alterado. Então eles aí. Esse daqui é A Mão Misteriosa e esse aqui é Morte na Rua Ícaro. Por que mudar tantos títulos, né? Era na época acontecia, às vezes eles pegavam de Portugal os direitos ou dos Estados Unidos e mudavam os nomes. Então tem bastante, tanto é que você viu que no fim da biografia tem aquela tabela de correlação de títulos. E é isso aí, é uma pequena amostra. Agora, segunda-feira vai ter uma amostra maior na Biblioteca Pública de Barueri, 7 horas da noite. Nós estamos montando uma exposição da Agatha lá. Mas é lá em São Paulo. Fica o convite para quem é de São Paulo. Sim, Barueri, 8 horas da noite, a Biblioteca do Jardim Belval. Acho que é isso então, Tito. Muito obrigada. Obrigado você, Tamires. Gostei muito de ler a biografia, você está de parabéns mesmo. Adorei a sua videoresenha da biografia. Eu espero que o pessoal leia a biografia, principalmente quem gosta muito de Agatha, não pode perder saber de todos os dados. E aí, então a gente fica com um pouquinho da palestra do Tito. A primeira a falar foi a Cris Siqueira, do Blogazine Agatha Christie, obra e autora. Blogazine porque ela falou que como blog parece ser uma coisa muito pessoal, esse blog na verdade é uma revista que ela fala só sobre a Agatha mesmo. Eu já visitei o blog, o menu é enorme, tem tudo que você pode querer saber sobre a Agatha Christie, tá bem bacana, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. E ela explicou algumas técnicas usadas pela Agatha Christie para prender o leitor, alertou que há muitas técnicas, mas ela contou pra gente algumas, confere aí. O que é isso que a Agatha faz? E pega tudo isso e insere aquela cronologia, cria um enredo interessante, fascinante, misterioso, inédito, porque cada livro, né, tem a sua história, parecer ter uns parecidos. Gente, isso é fácil? Isso não é fácil. Isso é muito difícil. E fazer uma história que chame a atenção das pessoas e que elas partam para ler outra e outra e outra. Como que ela faz isso? Ela usa técnicas, determinadas técnicas. E são algumas dessas técnicas que a gente já conseguiu pesquisar, enfim, determinar. Vamos ver 3 delas hoje, rapidinho, tá? Só passando rapidinho.
teatral que a Agatha usa. É uma técnica de montar um determinado cenário. Ela cria um determinado cenário, ela monta um determinado cenário. E ela se tornou muito famosa, muito conhecida por usar essa técnica. Que cenário é esse? É o cenário chamado de sala trancada, ou comunidade fechada. É uma situação em que ela coloca todos os personagens em uma situação de confinamento. Quer ver? O exemplo vai deixar mais claro. Todo mundo está numa mansão, por N motivos. Todo mundo está no hotel, foi ali que aconteceu o crime. Todo mundo está no trem. Você lembra alguma coisa? Quer dizer, esse confinamento às vezes acontece por uma situação externa, uma nevasca, ficou todo mundo preso ali, por uma imposição de uma autoridade policial, não importa. Ela cria esse cenário. E ao criar esse cenário, e principalmente quando ela consegue criar uma trama, que o cenário está desde o início até o fim, todo mundo está confinado ali, a Agatha, ela consegue alguns objetivos, né, ao criar esse cenário, algumas consequências. A primeira, os suspeitos. Onde estão os suspeitos? Estão todos ali. Né? Estão todos ali. Com isso, você tem um número limitado de possibilidades de suspeitos. É melhor para ela fechar mais aquelas histórias, as relações entre um e o outro. Você fica fechado. Você tem, no jogo, você tem um número certo de jogadores, vamos dizer assim. Para a trama também, com o cenário da sala trancada que ela cria, ela consegue elaborar melhor essa trama. Né? E para o leitor, porque o leitor sabe, dada a situação que ela criou, que dali ninguém sai e ali ninguém entra, ou ninguém entrou, não vai aparecer aquele irmão gêmeo desaparecido, né? Não vai. Ao criar esse cenário, ela cria uma situação fechada, as pontas podem ser amarradas, né? E ela se tornou realmente um gênio em criar essa situação, que é a resolução do caso. E é nessa etapa que titia Agatha virou mestre em criar uma determinada cena. Que cena é essa? É a cena da grande revelação final. É a cena onde acontece a catarse, a descoberta da verdade. Né? E essa cena, quem não se lembra dos livros de Poirot, aquela cena final? Né? Quando Agatha escreve aquelas cenas, essa cena final, a cena da grande revelação final, a gente tem monólogos longuíssimos de Poirot, de 2 páginas, que ninguém acha chato, não é verdade? Ela sabe muito bem como trabalhar aquilo ali. Né? É o momento em que o detetive, o detetive que for, ele vai contar toda a jornada, todo o percurso dele de investigação. Mas não é só isso, não é só a revelação de que é o culpado. Muitas revelações acontecem, não é verdade? Aí aparecem revelações sobre outros personagens, aquelas coisas, todas as pontas soltas vão sendo fechadas, não é verdade? Várias importantes transformações ocorrem nessa cena, na última cena, a cena da revelação final. O detetive se transforma em quê? Ele vira o herói, né? Ele vai ser elogiado. Pera, o criminoso se transforma no culpado, no vilão, vai ser punido. Outros daqueles personagens típicos na história, nos livros dela, o suspeito, vão ser consertados. É um momento em que tudo volta para o início. Né? Há um círculo nessa história, cíclico. Volta para a harmonia, volta para a paz. A paz e a harmonia é restabelecida. A última técnica agora, que eu vou falar hoje, tem muitos mais, tá? São dezenas. A técnica que eu chamo a técnica da inundação. A terceira técnica. Já tem 2 outras, a 4, a 5, meio que vamos ver. O que é a técnica da inundação? Encher, inundar o livro com pistas e suspeitos. A Agatha trabalha com outras coisas, mas basicamente com inundação de pistas e suspeitos. Quer dizer, eu chamo de agulhas no palheiro. Por que agulhas no palheiro? Todas as pistas são boas? São verdadeiras? Não.
A gente tem que catar a agulha no palheiro. A gente, o detetive, todo mundo que está participando, tem que distinguir as fichas verdadeiras, falsas, das boas. Isso é fácil? É muito difícil. Mas, para piorar ou melhorar, a Agatha lança a mão de uma outra técnica para embasar a técnica das agulhas do palheiro, que eu chamo de a mão do mágico. Por que a mão do mágico? Sabe o mágico tradicional que está fazendo um truque, aí ele pega com uma mão, faz uma coisa para chamar a sua atenção, enquanto parece ele tira um negócio aqui, não sei lá? É assim que a Agatha faz. Ela vai pegar, por acaso, as fichas boas e botar um holofote. Olha aqui, essa ficha. Claro que não. Ela faz o contrário, ela faz isso aqui. Ela pega e desvia a nossa atenção das fichas verdadeiras, das boas fichas, mas coloca ali. Porque lembre-se, a Agatha é justa. Ela nunca deixa de colocar a pista ali. Muitas vezes as pessoas voltam no livro justamente para ver e ver que estava lá. Com relação aos suspeitos, eu chamo a técnica de inundação dos suspeitos de multidão. Um rosto na multidão. Por quê? Porque a gente tem que distinguir o inocente do culpado. A gente tem que ficar toda hora querendo descobrir quem é, né? o criminoso. Né? Também, para sustentar, ela usa uma outra técnica muito habilmente, que eu chamo de esqueletos no armário. Quando a pessoa tem uma coisa escondida, né? O podre, tem um podre escondido, é assim que a gente fala. Ela sempre joga. Então não tem esses suspeitos, são muito suspeitos. Isso aqui é mais ou menos, não. Ela vai revelando coisas sobre os personagens, e daí é super legal que ela monta, né, aquele cenário da sala de arcadas, que tem um número limitado de suspeitos, aí dá para ela trabalhar isso bem. Ela vai revelando coisas sobre os personagens de modo geral, de modo que sempre há motivos bem coerentes, bem justificados, para todo mundo ser suspeito. O que acontece? Qual é a consequência disso? Como é que a gente fica diante dessa inundação de bichos, diante dessa inundação de suspeitos? Me diz. As fichas fazem sentido, os suspeitos fazem sentido, a gente fica totalmente perdido. E a gente está tentando, né, ali, então a gente fica inundado com aquilo tudo. É fácil, repito? Não, é muito difícil. Então qual é o grande lance da Agatha, a grande inteligência dela em usar essas técnicas todas? Somente alguém muito inteligente, muito genial, vai conseguir achar a agulha no palheiro, vai conseguir ver o rosto certo na multidão, que é o seu detetive. Ela joga o foco da genialidade, né? O amor, enfim, dando só alguns exemplos. Bem, quando eu chego nessa parte, sou capaz de apostar com vocês, eu tenho certeza que metade de vocês, o pessoal lá de trás está meio assim, olhando assim na cara do lugar, está muito zangado comigo. Sabe por quê? Ele está pensando assim, pô, que droga. Agora a Cristina está abrindo a minha cabeça com uma série de técnicas, né? Agora, perdeu a graça. A outra metade já está assim, agora eu ganho aquela aposta que eu fiz com meu filho, com meu marido, né? Eu vou acertar quem é o detetive antes do fim. Vocês acham que é só isso? Vocês acham que isso aqui dá conta? Isso dá nos livros dele. Mas será que está sempre assim? Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Depois foi a vez do Tito falar um pouco da mulher Agatha Christie, né, por trás da obra. 12, 13 anos de idade, 15 anos de idade, 20 anos, já era uma observadora da natureza humana. Ela ficava no canto e ela sabia, de antemão, como você era, como você era, como você era, como você era. Por quê? Você conversou com ela 10, 15 palavras, você se mexeu de um jeito, você falou outra coisa, ela já sabia quem era você. Ela conhecia a natureza humana e ela, se ela fosse uma clairvoyante, uma vidente, ela seria capaz de dizer com perfeição através das cartas, você ia achar que era magia, que era qualquer coisa, não. Ela observava e ela tinha uma teoria. As pessoas seguem padrões. Então, por associação, e a Luiz Marco fazia muito isso, essa pessoa me lembrou fulano. Então eu já sei o que essa pessoa vai fazer.
E uma coisa que eu tinha esquecido de ressaltar são os 400 bilhões de livros vendidos da Agatha, tornando ela a maior vendedora de best-sellers de todos os tempos. O Tito também lembrou que ela é a maior dramaturga inglesa, chegando a ter 3 peças em cartaz ao mesmo tempo. Infelizmente, o áudio das palestras não ficou muito bom, mas acho que já deu para você ter uma ideia de quão interessante é a vida da Agatha. Não deixe de ler a biografia Agatha Christie From My Heart, eu vou deixar o link aqui embaixo de como você pode adquirir e de assistir a resenha aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau!